nem sempre a gente tem o que a gente deseja, mas nós temos aquilo que é pra gente. Eh, a gente acaba adquirindo experiências através das situações adversas que acontecem. Vocês podem reparar o tanto que nós crescemos esse ano. Concorda comigo? Quem concorda comigo? Comenta aí. Tanta coisa aconteceu. Por isso que esse ano voou, né? Tanta coisa aconteceu que fizeram com que a gente passasse por situações difíceis, mas vocês podem perceber como amadurecemos. E aí eu percebo que não adianta reclamar, né? Se a gente reclamar, esses dias eu ouvi uma mensagem, tá, gente? Uma pregação que o pregador falou que o povo lá do Egito, quando conforme eles reclamavam do caminho, Deus aumentava o tempo de percurso deles. Por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. Ou seja, na nossa vida não é diferente. Quando chegar uma situação difícil para a nossa vida, a gente, por mais que doa, por mais que seja, sabe, dá vontade de sair correndo, dá vontade de gritar, dá vontade de chorar, dá vontade de tudo. Eu sei disso. Mas o importante é a gente agradecer. Por que agradecer? Porque se a gente agradecer, a gente tem alguma coisa muito diferente que acontece. Uma mágica, algo muito poderoso com a gratidão. A gratidão, ela nos eleva e faz com que portas se abram, sabe? Então, com o povo lá no deserto, eles chegaram num momento que eles estavam com sede e eles chegavam num rio chamado Mara. E as águas desse rio eram amargas. Aí eles reclamaram: nossa, mas a gente tá com sede, até água amarga. Só que não sabiam eles. Olha onde que o assunto chegou, gente. Segura, porque eu tenho certeza que isso que eu tô falando para vocês vai ajudar. Nada é por acaso. E aí o que aconteceu? Quando eles reclamaram, eles reclamaram da água porque era amarga. Só que tinha um porquê dessa água ser amarga. Essa água, ela era amarga porque ela tinha efeitos curadores. Você pode reparar que o boldo, que é um remédio, ele é amargo. Dipirona, amargo. Então, o que acontece? Tem comprovações, estudos que foram feitos por cientistas recentemente, informando que esse rio aí, que eles tomaram essa água amarga, tinham plantas que tinham efeitos curadores. Então, eles precisavam tomar essa água para conseguir percorrer o caminho que eles iam percorrer para frente. Então, nada por acaso, né? Não foi por acaso que esse ano foi difícil. Tivemos algumas percas, tivemos algumas dificuldades, esse nervoso que a gente quer uma casa organizada, uma casa mais arrumada, finanças, né? Tanta coisa que acontece na nossa vida. E a gente precisa tomar essa água aí, sabe? Aceitar esse amargo, porque esse amargo ele não vem para nos destruir. Ele vem para nos preparar para o próximo ano. E olha que interessante que me veio aqui a memória, tá, gente? Sobre o próximo ano. No ano passado, me veio algo dentro de mim que falou assim: o ano passado para mim foi bem difícil, muito difícil. E algo dentro de mim falou assim: esse ano foi difícil para você porque eu estou te treinando para o próximo ano. Então você precisa
exercitar sua musculatura. Então, você imagina, né? Você vai para academia e você tá treinando. Então, conforme você treina, né? Você vai ficando mais forte. Falei, não acredito que o próximo ano vai ser difícil como esse. Aí, você vê, né? Eu acho que foi um ano mais difícil do que 2024. Para vocês também, gente, me conta aí como que tá sendo esse ano. Vocês compartilham disso que eu tô falando? Comenta aqui comigo. Foi difícil? Foi difícil? Só que assim, a boa notícia é que isso que a gente tá passando foi só algo que precisava ser curado dentro da gente. Agora vamos para a organização sobre esse assunto, né? Quem fez o desapego, a organização, que fez o princípio da organização, o que acontece quando a gente vai organizar uma casa? Quem sabe? Fala aí o que acontece. Quando a gente vai organizar, a gente não acaba fazendo mais bagunça antes de organizar? Por quê? Porque a gente vai separando as coisas, né? Vai tirando o que não presta. Olha aí, vão pegando esse... gente. Aí você abre uma gaveta da cozinha, por exemplo. A gente vai organizar a cozinha, né? Aí abre a gaveta. Aí tem um monte de talher, um monte de cacareco, um monte de coisa antiga, coisa quebrada, tampinha. Fala a verdade. Umas coisas assim, ó, nada a ver. Umas coisas desconjuntadas. O que a gente vai fazer? Tirar. E aí a gente vai selecionando o que fica, o que sai. O que fica, o que sai. O que não presta vai pro lixo. O que presta, não é assim que a gente vai fazendo? Pois é assim que acontece na nossa vida também, né? Na nossa vida não é diferente. Então esse ano tá sendo um ano, olha só, esse ano tá sendo um ano que algumas pessoas estão saindo da nossa vida, alguns trabalhos, algumas situações, alguns pensamentos limitantes, certo? Sensação de incapacidade está saindo. Aí vocês entraram diretoras. Muitas aqui, eu me lembro que eu ouvi o depoimento de todas, algumas eram por áudio, outras escreveram, e muitas se sentiam incapazes, se sentiam, não é que eram incapazes, nós somos muito capazes, mas tinha uma sensação que fazia e ninguém dava valor. Agora vocês imaginam, com todas essas aulas que vocês já passaram, o tanto que vocês cresceram. Olha o tanto de coisa que saiu dessa gaveta. Fala a verdade, da gaveta da sua vida, da gaveta do seu coração, da gaveta do seu pensamento. E aí, vocês abriram espaço. Ai, gente, tá rolando uma musiquinha aqui de fundo, né? Deixa eu tirar essa musiquinha agora que eu vi. Vai melhorar o áudio agora. Peraí. Meninas, eu acabei de ver a mensagem aqui da Paty. Ela realmente não vai conseguir entrar. Eu vou só finalizar o assunto com vocês. E aí a gente vai encerrar, tá bom? Daqui a uns 5 minutinhos, tudo bem? Vocês ficam comigo uns 5 minutinhos? Só para concluir o nosso... que nós estamos falando aqui, que eu creio que nada é por acaso e que essa mensagem, ela veio para trazer alguém precisava ouvir essa mensagem. E se vocês precisavam ouvir essa mensagem, eu gostaria muito que vocês falassem. Sim, essa mensagem é para mim, eu precisava ouvir essa mensagem. Tá bom? Combinado? Então, voltando. E pior que agora eu perdi meio que o raciocínio, né? Tava falando da gaveta.
Aí o que acontece? Conforme tudo que foi saindo da sua vida, certo? Você percebe que agora tem um espaço aí na sua gaveta, na gaveta da sua mente, sabe? No seu coração. E é o que vocês falaram, às vezes desapegar dói, sabe? Tanto desapegar de pessoas como de lugares. Ah, Estela, que bom. Então, assim, desapegar de lugares, desapegar de pessoas. Às vezes não foi nem a gente que desapegou, às vezes pessoas partiram. E tudo isso é muito difícil, não é verdade? Mas, Arthur, mas mesmo sendo tão difícil, pode reparar que agora existe um espaço, sabe? Esse espaço também dói. Na organização é a mesma coisa. Esse espaço que fica, né? Às vezes a gente tira tanta coisa, que às vezes sobra uma gaveta vazia. Às vezes foi um filho que foi morar fora. Às vezes foi alguém perdeu um ente querido. Aí ficou um vazio. Muita coisa pode ter acontecido e esse vazio ter entrado na sua história, sabe? Mas para tudo existe um propósito. E agora, lembre-se que por mais que seja difícil, por mais que seja amargosa essa água, é como se fosse um boldo. Quando nós estamos com dor no estômago, mal-estar, muitas das vezes tendo ânsias e por aí vai, só o boldo resolve. Já aconteceu com vocês? Comigo já aconteceu. Eu tava tão mal do estômago, sabe? Muito enjoada. Nossa, passando muito mal. Só o boldo que resolveu. Então, aproveitem esse boldo aí. Agradeçam por esse boldo. Agradeçam por esse vazio, sabe? Então, se eu tivesse que colocar um tema agora nessa aula, né? Vamos dizer assim, nesse bate-papo nosso, se eu tivesse que colocar um tema, o tema seria: agradeça pelo amargo. Pode melhorar. Vamos procurar aí. Comenta aí. Qual tema seria? Que tema seria que ficaria legal? Sabe? Talvez é melhor agradecer. Esse amargo, ele não foi para te matar. Eu lembro quando era criança que minha mãe tinha que me bater muito para eu tomar um chá de boldo. Ou para tomar um dipirona, porque eu tava com febre. Né? E hoje, quando eu tomo chá de boldo ou um dipirona, eu agradeço por ele. Então, nós chegamos numa fase que esse chá de boldo é necessário, sabe? Essa maturidade é necessária. Essas dores são necessárias para que nós possamos chegar num próximo nível, sabe? Então, vamos agradecer por essas percas, por essas dores. E nós temos a certeza que depois disso vem o quê? Né? Vem a cura. Vem, sabe, por exemplo, o estômago, né? Ele fica mais leve depois que ele tomou o boldo. Nossa, é imediata, né? Então, tenha certeza, você agradecendo, tomando esse chá aí, imediatamente você vai ficar curada.
assim como de pirona. Quanto mais puro, não sei se vocês já viram isso, quanto mais puro você tomar esse de pirona, mais rápido será a sua recuperação. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Vocês são maravilhosas, gente. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Casa tem vida. Então é um dia de cada vez. É isso mesmo. E aí eu falei do dipirona, né? Gente, a febre, vocês sabem que a febre, ela é sintoma de algo, certo? Aí, olha só que a Estela falou, a casa tem vida, né? Então, assim, o que que seria a febre na nossa história, né? O que seria uma febre? A bagunça? A bagunça já existe, vamos mais profundo. A febre seria brigas dentro de casa? Ou atrasos porque não conseguem encontrar alguma coisa? Ou irritações porque não consegue achar as contas com facilidade, documento com facilidade, acaba perdendo compromissos importantes porque o negócio não desligou aqui, peraí, gente. Agora sim. Acaba perdendo compromissos importantes porque estava uma desordem. Então é uma febre, certo? E qual seria esse de pirona, hein, gente? Vai pensando aí, qual seria o de pirona para curar essa febre aí? Enquanto isso, deixa eu ir terminando de ler os comentários aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Deixa eu ver. Concordo, uma experiência atrás da outra, seja boa ou ruim, né? Sobrevivendo, Deus no comando, é isso mesmo. Ah, Márcia, quando agradecemos, se tem um olhar diferente. Quando agradecemos, tem um olhar diferente da situação. Exato. A gente consegue olhar de fora, sabe? Muitas das vezes a gente bate, fica de frente com o problema, aí a gente não consegue achar é como se fosse um muro. Imagina um muro na sua frente, um muro enorme na sua frente, certo? E aí você fica ali em frente àquele muro e reclama, não encontra a solução, porque reclamar não é a solução, sendo que você só precisa se afastar um pouco, sabe? E tentar entender por que que está acontecendo essa situação. É a febre. Vamos segurar na febre aí. Vamos ver se a gente consegue achar a de pirona. Vamos lá? Deixa eu só continuar aqui os comentários. Vi um estudo que quando a gente toma um café sem açúcar, o nosso cérebro desenvolve a capacidade de superar momentos difíceis. Olha aí. A gente tem uma dificuldade de tomar café sem açúcar? Eu já consegui em algum momento da minha vida, mas aí é gostoso café com açúcar, né? Mas é interessante, porque o café com açúcar, ele traz um amargo diário. É igual, vocês já viram o Pablo Marçal, ele fala sobre o banho gelado, né? Então, assim, coisas que fazem logo de manhã a gente perceber que a gente precisa despertar, sabe? Que a gente precisa. Já toma logo, já toma logo um negócio amargo, já toma logo um negócio gelado para despertar para a vida, para ter uma vida extraordinária, sabe? Deixa eu continuar aqui. Começo do ano foi mais difícil, mas está se ajustando. Maravilhoso isso, maravilhoso, Márcia. Sai, o que sai dá uma leveza muito grande. É um alívio incomparável, concordo muito. Por isso que eu gosto de desapegar. Todas as vezes que eu limpo a casa, eu gosto de fazer desapego, porque eu gosto de sentir esse alívio, sabe? É muito bom, né, gente? É viciante. Deixa eu ver.
mas vale a experiência, sim, estou pronta para aprender. Vamos nos fortalecendo para o próximo ano. Tem uma frase que diz: até em uma novela que assisto no meu trabalho, tudo que acontece de ruim é para melhorar, sempre é para melhorar, sempre. Rose, obrigada. Vocês são maravilhosos. Preguiça e procrastinação também é febre, concordo super. A organização é o de pirona. A organização. E é aquela história, né? Logo no começo, uma de vocês falou assim: não consigo organizar. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil tomar de pirona, sabe? Mas sabemos que a organização. Tanto, você vê, né? Tanto a organização como a limpeza, a faxina. Vamos falar a verdade? É que organizar, eu sou apaixonada por organização, então para mim é gostoso. Mas quem não gosta, sabe? E, por exemplo, eu não sou muito fã de limpar, eu gosto da casa limpa, mas eu não sou fã de eu colocar a mão na massa para limpar. Então, para mim, é um de pirona ter que lavar uma louça. Não vou mentir, gente, né? Eu espero que eu não esteja sozinha nessa. Comentem aí se vocês gostam. Tipo assim, de vez em quando, é até gostoso lavar a louça, mas quando é uma obrigação só sua, tomar um de pirona, tomar um café sem açúcar todo dia, é meio, né? Mas faz parte. A preguiça e o desânimo são febres, gente. Realmente. Se a gente for falar das febres, né? Olha que interessante. Eu sou da área da saúde também. Eu sou auxiliar de enfermagem desde 2008, acho. E aí depois eu mudei para a organização. E hoje estou terminando de escrever um livro que fala exatamente sobre essa organização interna. Então, você vê, né? O assunto ele foi fluindo naturalmente, conversando aqui com vocês, e tudo chegou na minha história de vida. E olha que interessante. Foi bem sem querer, mas para mim foi assim maravilhoso estar aqui com vocês dividindo isso, porque realmente você vê, olha como a carreira ela vai, sabe, vai entrelaçando, né? Olha que interessante. Então, assim, a casa, digamos que seja um hospital e que ela precisa ser cuidada com cuidados especiais. Ela precisa de medir a febre, medir a temperatura para saber se está tudo bem, verificar os sinais vitais para saber se está tudo bem, né? E, se for preciso, tomar algumas medicações. Só que olha que interessante, a gente toma medicação porque em algum momento deixamos algum vírus entrar. O vírus da bagunça, igual vocês falaram aqui, o vírus da desordem, certo? Deixamos entrar. Só que aí, se a gente. E se a gente não deixar esse vírus entrar, sabe? Que seria, no caso, fechar as portas. Ai, que gosto. Gente, é tão bom. É tão bom, né, quando o assunto ele flui assim dessa maneira. Então, como que a gente pode fazer para fechar essa porta para não entrar mais nenhum tipo de doença? Ali, ó, tomar um café sem açúcar. É, aí vocês aprenderam várias coisas durante esse curso, que é o quê? A Pri fala muito sobre isso, a Paty fala muito sobre isso. Porque se organizar internamente, ter uma agenda, lembra? Ter uma agenda, anotar tudo na agenda, se programar antes. Isso aí tudo são medidas preventivas. Que interessante, né? Para que o vírus não entre. Digamos que seja uma vacina. As vacinas são essa organização que ela chega antes. Deixa eu ver aqui o que que vocês falaram. Deixa eu ver, deixa eu ver.
Vale a experiência, estou pronta para aprender, vamos nos fortalecendo para o próximo ano. Tem uma frase que diz que não, essa aqui vocês já falaram para mim, deixa eu ver. Com certeza não está sozinha, amo organizar. Ai, que bom, Estela. Se você ama organizar, mas limpar, a gente foge, né? Por isso que quero ganhar com a organização para poder. É isso mesmo. Arrasou. Gente, é meu sonho de consumo ter alguém para limpar e cozinhar para mim. Ai, gente, fala sério. Meu sonho. Um dia eu chego lá. A Rose também não gosto, mas não tem como escapar. Ah, gente, obrigada. Obrigada pela presença. Não vou segurar mais vocês. Quem sabe um dia eu volto e a gente fala um pouquinho mais sobre esses assuntos aí, né? Vou desenvolver aqui direitinho. É, tem que. É, Rose, a gente tem que anotar tudo. Anotar, sabe? Se preparar antes, né? Antes, para a gente evitar o caos, a gente se prepara antes. Como que faz para evitar ter filhos antes da hora? Você, né? Se previne para isso não acontecer. Então, é mais ou menos isso. Deixa eu ver. É isso, meninas. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com todas vocês. Infelizmente aconteceu, né, esse imprevisto com a Paty, e tá tudo bem, mas eu creio que não foi por acaso. Vocês veem que eu nunca entro, nunca nem faço essa prévia, e hoje algo dentro de mim falou entra, e eu tenho certeza que o que eu falei vai continuar dentro do coraçãozinho de vocês aí, sabe? Quando acontecer alguma situação que quiser reclamar, agora, ó, me veio um negócio aqui na minha cabeça. Vamos fazer um desafio? Vamos fazer amanhã. Vamos fazer o dia de amanhã, o dia mundial das diretoras que não reclamam. O que vocês acham? A reclamação vai vir na boca de vocês e vocês vão tomar esse de pirona aí. Combinado? Ai, meninas, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu vou chorar, eu sou muito chorona, sou muito emotiva. Ai, gente, eu sou muito emotiva, sou bobona. Obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês. Então, amanhã eu vou pegar, vou tomar esse de pirona junto com vocês. Combinado? Dia Mundial das Diretoras que não reclamam. Anota aí. Dia Mundial das Diretoras que não reclamam. E aí, tomando esse dipirona, a gente vai crescer tanto. Quem sabe a gente faz. a gente- Amanhã a gente já vai fazer, porque todas nós estaremos nessa mesma energia, certo? Unidas. Vocês podem até escrever no grupo. Co- se surgir alguma coisa assim, ó, algum evento, alguma dipirona que dá vontade de reclamar, vocês escrevem lá no grupo assim, ó. Dipirona. Combinado? Muito bom! Ou boldo. E aí, a gente vai crescer. Vocês vão ver o que vai acontecer. Isso aí, a gente vai fazer esse treinamento amanhã, né? Todas juntas. E no dia a dia, essa mensagem vai continuar falando ao nosso coração. De pirona. Ai, gente, arrasou. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Obrigada pela presença de todas. Então, estamos combinadas. Amanhã é o Dia Mundial das Diretoras que não reclamam. Um beijo.